Kenai e Nita, tá aí um casal da Disney que pouca gente conhece, mas se você assistiu o segundo filme de Irmão Urso, certamente sabe quem são eles. No vídeo de hoje eu vou contar a história completa dos dois, explicando quando se conheceram e como se apaixonaram. Então, pode rodar a vinheta! Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. Kenai é um jovem nativo americano que nasceu e cresceu como homem numa tribo indígena. Após assassinar uma ursa para vingar a morte do seu irmão mais velho Sitka, ele é transformado em urso pelos espíritos ancestrais. Kenai inicialmente tenta retomar a forma humana, mas no final das contas decide permanecer como urso para cuidar do Koda, o filho da ursa que ele matou lá atrás. Já Nita é uma jovem que nasceu e cresceu numa tribo vizinha. Ela é a filha do chefe e tá prestes a se casar com esse carinha aí, chamado Atika. Contudo, os espíritos ancestrais impedem que a união seja consolidada por conta de um amuleto. Apesar de viverem em tribos diferentes, Kenai e Nita se conheceram ainda na infância, onde se tornaram grandes amigos. Um dia, enquanto brincavam sobre o gelo, um dos blocos se rompeu e fez a Nita cair na água. O pior só foi evitado porque o Kenai pulou no lago e conseguiu salvá-la. Os dois então foram para um lugar chamado de Cataratas Hokani, onde acenderam uma fogueira para se livrar do frio. Lá, o Kenai entregou para Nita seu amuleto para fazê-la se sentir melhor. Como resposta, Nita desenhou os dois na pedra e perguntou se ele iria ser seu melhor amigo para sempre. O Kenai não respondeu em palavras, mas sim com um sorriso sincero. Repentinamente, uma aurora boreal surgiu no céu e atraiu a atenção dos dois. Após isso, o tempo passa e Kenai e Nita acabam se afastando. Quando eles crescem, temos os eventos do primeiro filme, onde Kenai é transformado em urso e passa a viver na floresta com o Koda. Já Nita fica noiva do Atika e prestes a se casar com ele. Contudo, os espíritos ancestrais impedem a união. Segundo a xamã da tribo, isso ocorreu por causa do amuleto que ela ganhou do Kenai no passado. Já estou comprometida? Com quem? Com quem te deu isso? Olha que beleza, tá mais que na cara. A xamã explica que para poder se casar, a Nita teria de ir até as Cataratas Hokani junto com o Kenai na véspera do equinócio e queimar o amuleto. Desta forma, o compromisso seria devolvido aos espíritos ancestrais. Nita não vê outra escolha a não ser executar a tarefa. Ela então recebe temporariamente o poder de falar com os animais e vai até a floresta procurar pelo Kenai. O reencontro deles ocorre de maneira tensa, isso porque logo de cara, o Kenai ataca a Nita, pensando se tratar de uma caçadora. Contudo, ele a reconhece em seguida e fica feliz por vê-la após tanto tempo. Nita explica que precisa queimar o amuleto durante o equinócio para poder se casar. Kenai não gosta da ideia e se recusa a ajudar. Porém, ele acaba cedendo quando a Nita sugere que os espíritos ancestrais poderiam transformá-lo novamente em humano para realizar o trabalho. Eles fariam isso? Não. Imagina, claro que não. Ah, é? Como pode saber? Durante a jornada até as Cataratas Hokani, um guaxinim rouba o amuleto depois do objeto ter caído na água. Nita logo culpa o Kenai pela situação, e ele realmente teve uma parcela de responsabilidade mesmo. Porém, Kenai rebate afirmando que ela poderia ter tirado o amuleto da água, mas não o fez. Frustrada, Nita começa a chorar, diante da possibilidade de nunca conseguir se casar com o Atika. Felizmente, na manhã seguinte, Kenai encontra o esconderijo do guaxinim e recupera o amuleto. Mais pra frente, Nita descobre que a trilha mais rápida até as Cataratas Hokani incluía atravessar um rio. Isso a deixa apavorada e ela tenta de todas as formas ir pelo caminho alternativo, que era muito mais longo e perigoso. Havia um motivo plausível para essa sugestão absurda. Lembra que o gelo quebrou e eu caí quando a gente era criança? Eu não me toquei disso. Quando enfim descobre que a Nita tem medo de água pelo incidente ocorrido lá no passado, Kenai afirma que eles vão superar isso juntos e a encoraja a seguir na trilha mais curta. A partir daí, o filme toca uma das canções mais injustiçadas da Disney, Feels Like Home, que aqui no Brasil teve o nome adaptado para Contigo Eu Vou. Durante a música, vemos o Kenai e a Nita juntos desenvolvendo uma relação mais próxima e afetuosa. Quando chega a hora de atravessar o rio, Kenai pede pra Nita subir nas suas costas e não soltá-lo por nada. Eles conseguem fazer a travessia e a Nita fica extremamente grata por ter o Kenai ao seu lado. Após isso, os dois decidem fazer uma pausa na viagem. Enquanto conversam ao lado de uma fogueira, a lembrança de que estão indo até as Cataratas Hokani vem à tona. Repentinamente, Nita pergunta se o Kenai sentia falta de ser humano e se já havia pensado em ser homem outra vez. Eu já pensei nisso.
Eu sabia. Koda! Sentindo-se traído, Koda foge dali aos prantos. Kenai e Nita vão atrás dele, mas encontram dificuldades, principalmente por conta de uma grande nevasca que se formou na região. Felizmente, apesar dos percalços, Koda é resgatado. O filhote de urso então pergunta se o Kenai iria voltar com a Nita após queimar o amuleto. Kenai admite sentir falta de algumas coisas do passado, mas descarta a ideia de ser humano outra vez. Você é meu irmão. Jamais deixaria você. Nunca. Após isso, a trilha final rumo às cataratas Rokane ganha tons melancólicos. Quando chegam ao local, eles enfim queimam o amuleto e se libertam do compromisso firmado anos atrás. Contudo, o que deveria ser um momento de felicidade se tornou algo deprimente pela dor da despedida. Nita teria de voltar para sua aldeia e se casar com Atika. Já Kenai iria com Koda até a Cordilheira das Amoras. Koda logo percebe que seu irmão está infeliz e pergunta se ele havia dado o amuleto para Nita porque a amava. Kenai afirma que isso não importava mais, pois tudo havia acabado. Koda se sente culpado pela situação e decide ir até a aldeia da Nita para convencê-la a voltar. Quando Kenai descobre o plano, vai imediatamente para o mesmo local. Afinal, se um urso aparecesse no meio dos humanos, as coisas iriam ficar complicadas. Enquanto isso, na aldeia, Nita não consegue esconder o desânimo. Ela afirma para o seu pai que esperava ter o vínculo com o Kenai quebrado após a queima do amuleto, mas isso não aconteceu e, portanto, não poderia se casar com Atika. Nesse momento, vários aldeões começam a gritar por conta da presença de um urso. Nita percebe que esse urso é Koda e implora para ninguém machucá-lo. Kenai aparece logo em seguida e resgata seu irmão. Depois de colocar Koda em segurança, ele se envolve numa luta com Atika e termina caindo de um penhasco. Nita repreende o Atika por ter atacado Kenai e vai imediatamente ver como o urso está. Ferido e fraco, Kenai tenta confessar seus sentimentos para Nita, mas ela só escuta rosnados, uma vez que o feitiço que lhe dava poder de se comunicar com os animais havia sido quebrado nas cataratas Rokane. Kenai então pega a mão dela e a coloca no seu peito, fazendo-a entender o recado. Também te amo, Kenai. Nesse momento, os espíritos ancestrais aparecem no céu. Isso faz com que a Nita volte a entender o Kenai. Koda revela que pediu aos espíritos para transformar seu irmão novamente em homem. Assim, ele poderia ficar com a Nita. Kenai, no entanto, não deseja abandonar o Koda e recusa a oferta. Nita, por outro lado, decide que quer se transformar em ursa. Depois de receber a bênção do seu pai, ela vai até os espíritos ancestrais para concretizar a transformação. Então, como estou? Igual a um urso. Os dois então se casam numa cerimônia realizada na aldeia da Nita, com a presença tanto de humanos quanto de ursos. E essa é a cena que finaliza o filme. Galera, eu sempre gostei muito de Irmão Urso 2. Pra mim, é uma das melhores continuações diretas em home video da Disney. Apesar de simples, o desenvolvimento da relação entre os protagonistas ocorre de maneira satisfatória, nos entregando um romance bonito e cheio de magia no final. Mas agora é com vocês, me digam aí se gostam do casal Kenai e Nita, beleza? Até mais!